Sou Paulo Silva, um dos trabalhadores do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Vamos à nossa prece inicial. Senhor da vida, Cristo Jesus, Teresa d'Ávila. Estamos aqui mais uma vez para que possamos refletir sobre o seu Evangelho. Que isso consiga bater fundo nos nossos corações. Graças a Deus. E hoje discutiremos o Evangelho, capítulo 7, os pobres de espírito. O item é o 5º, em que Jesus, num evento cotidiano, entrou na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Lá, sentando, observando os eventos, propôs uma parábola, no que vou lhes narrar agora. Item 5º. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. O que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vós vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocai-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vós diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos que estiverem convosco à mesa, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Isso está em São Lucas, capítulo 14, item 1 e 7 a 11. Estamos estudando atualmente no Evangelho segundo o Espiritismo o ponto: aquele que se eleva será rebaixado, que é composto pelos itens 3, 4, 5, 6. Numa leitura atenta, podemos perguntar: como fazer para diminuir o nosso orgulho? E como faremos para elevar a nossa humildade? Será que eu consigo assim de imediato? Será que isso eu consigo lendo isso aqui e já saia caminhando? Olha, agora eu vou ser o mais humilde? Algumas respostas nós vamos descobrir lendo um pouco e falando um pouco do texto. O Evangelho de Jesus nos dá uma orientação perfeita de como devemos nos conduzir na presente reencarnação. Na verdade, ele é o norte da bússola das nossas existências. Jesus, observador, atento do cotidiano, nos legou inúmeros ensinos que nos chegam até hoje. Ensinos que vão fundo em nossa alma, desde que façamos uma reflexão. Essas parábolas delicadas nos geram imagens bonitas, nos geram imagens que nós conseguimos aprender o significado, às vezes até de imediato. Evitando também que nós nos colocamos contra, no momento assim, ele está chamando a minha atenção. Aí você fecha o raciocínio que você sente aquela necessidade ainda de retrucar. Essas parábolas não, elas vão ao fundo da sua alma. Então você começa, se num primeiro momento você não consegue refletir, fatalmente, quando a vida lhe propor outras charadas e enigmas, você vai trazê-las e vai começar a refletir.
Observando como os candidatos escolhiam os primeiros lugares, deixa-nos preciosa observação quanto a orgulho e a humildade. Com esses ditos, podemos voltar-se no primeiro momento para o arqueiro no olho do nosso irmão. Está lá no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, item 9, né? O arqueiro e a trave no olho. E com certeza nós faremos isso devido à nossa inferioridade. Porém, a vida, né, a providência divina, ela mexe, né? Então, e vai fatalmente fazermos que nós reflitamos sobre o que fazemos enquanto aqui vivemos. Normalmente, isso vem através da dor. Uma das nossas construções na nossa vida, né, é a construção da modéstia, né? O que é modéstia? Modéstia é a ausência de vaidade em relação ao próprio valor, às próprias realizações, aos próprios êxitos. É tentar ser desprendido, a tentar ser comedido. Podemos simular, com certeza alguns simulam. Mas, mesmo assim, é uma meta a ser atingida. A gente aprende a não querer mais do que os outros. É perceber na nossa presente encarnação como isso é importante. Isso se modula pela nossa fala, pelo nosso olhar em direção ao nosso semelhante, pelas nossas atitudes frente à vida, que irão ser o nosso profundo, né? A profundeza da nossa alma, do nosso pensamento reflexivo perante a vida e o que ocorre em torno de nós. Leon Denis, no livro Depois da Morte, no texto Orgulho, Riqueza e Pobreza, nos diz que o vício mais terrível é o orgulho, pois semeia em sua passagem os germes de quase todos os outros vícios. E diz mais: o homem simples, que é humilde de coração, é rico em qualidades morais, rico em qualidades morais, chega mais rápido. Mas sabemos que nós estamos em construção rumo à nossa plenitude. Segundo Emmanuel, no livro Pão Nosso, item 136, conflito, diz que os discípulos sinceros geralmente encontram conflitos na própria natureza do ser, mesmo que começam a trilhar o caminho em direção à reforma íntima. Nós somos surpreendidos por dificuldades, segundo ele, em que uma palavra, uma atitude ligeira nos trai diante da nossa própria consciência, indicando-nos a continuidade das antigas fraquezas, não é? Porque isso ainda não está bem ajeitado no nosso ser. Nós ainda vamos precisar de inúmeras reencarnações, vivências, para que esses conceitos que Jesus nos traz, possam calar fundo na nossa consciência. Possa ser uma constante. Mas não é o que ocorre conosco. Nossos atos ainda são mesclados, derivados da pesada bagagem de sombras acumuladas em nossa alma, fruto das inúmeras reencarnações. Mas esse é o melhor momento para reforçar o nosso caminho evolutivo. Qual o melhor momento? A nossa presente reencarnação. Pois, segundo Emmanuel, tão logo despertemos para a renovação, o nosso campo íntimo se converte no campo de batalha. Olha, e quando isso ocorre, a gente pode perceber que ficamos mais silenciosos. Deixamos de olhar o nosso semelhante e passamos a olhar o nosso ser imortal.
E a gente percebe que nós somos iguais aos nossos semelhantes porque nós erramos. Se eu erro, ele erra. Se eu acerto, ele acertará. Segundo Teresa, nossa patronese, ela nos fala que o alicerce da oração está na humildade. Entre aspas, o que eu tenho entendido é que todo alicerce da oração está na humildade, e quanto mais a alma se humilha, mais Deus a engrandece. Mas aqui consiste em reconhecer, entre aspas, Deus cuida de tudo melhor do que nós e sabe o que é bom para cada um. É você se reconhecer que você está nas mãos de Deus. Você pode tomar decisões, tomar qualquer tipo de decisão, mas no fundo a gente precisa perceber que estamos nas mãos de Deus. Então a gente precisa aprender a se abandonar nesse fluxo divino. Bem, não sei se vai dar tempo, mas vamos contar um evento que aconteceu com Teresa, né? Teresa, ela começou a orar, começou a sentir as graças adivinhas da oração, mas aí ela começou a ficar com medo, porque ela se examinava e notava que era uma criatura também cheia de defeitos, né? Então como é que ela se perguntava? Como é que eu estou alcançando tal graça se eu sou ainda uma criatura plena de defeitos? Então, com essa dúvida, ela procurou dois senhores, um senhor boníssimo e um sacerdote, e fez as suas confissões, né? Pediram para escrever suas confissões. Então, muito resumindo essa história, eles chegaram à conclusão que ela estava fazendo era obra do demônio, e pediram para que ela se dirigisse à Companhia de Jesus, os jesuítas, né? Que lá, certamente, eles, já habituados a lidar com essas artimanhas, poderia corrigi-lo. Isso trouxe uma aflição profunda em sua alma, mas ela assim o fez. Estava disposta, acaso eles confirmassem que isso seria uma artimanha, ela desistiria da oração. Pois bem, vocês veem como é que é a providência divina, né? Ela se dirigiu ao sacerdote, o sacerdote da Companhia de Jesus, né? O padre foi tê-la, ela escreveu aquelas confissões, tudo que ela pensava, retratava, falava. Qual foi sua surpresa? Que ele falou que ela deveria seguir esse caminho, porque ela poderia, com esse caminho, ajudar muita gente. Olha a mão de Deus, olha a providência divina, fazendo que, às vezes, o caminho que se começa torto se endireite lá na frente. Para que possamos fechar o nosso raciocínio, a gente sabe que o orgulho nos obsta de perceber os reais valores da vida, que é fundada na cooperação, no compartilhamento de ideias, saberes, trabalho. De a fundo em nós mesmos. O orgulho impede que nós possamos ir ao fundo. Vai ter uma hora que você vai precisar trabalhar esse conceito. Não tem jeito. Teresa nos exorta a seguir o caminho de Deus. Não posso entender o que temem as pessoas diante do caminho de perfeição. O Senhor, por quem é, nos mostra quão falsa é a segurança dos que seguem os costumes do mundo, sem se darem conta dos manifestos perigos existentes, e que a verdadeira segurança está em fazer esforços para avançar no caminho de Deus. Muita paz para todos.
e vamos à prece final. Senhor da vida, Cristo Jesus, Teresa d'Ávila, obrigado por essa oportunidade de fazermos refletir sobre os ensinamentos de Cristo Jesus. Graças a Deus. Boa noite.